a comunicação ela pode tanto contribuir, né, a nosso favor, a favor de quem a gente está comunicando ao outro, né, ou também criar um momento ali, uma situação ruim, desagradável, tensa, né, gerar desconforto, gerar muitas vezes, até dependendo do tipo de personalidade, a pessoa ficar irada mesmo e partir para cima, né, tudo parte da comunicação, né? Verdade, e também você citou um exemplo, eu vou citar outro, né, também que é bíblico, que é a Torre de Babel, não é? Que ela estava sendo construída e bastou mexer na comunicação, houve a parada, né, a interrupção da construção da Torre de Babel. Então, na verdade, a comunicação ela pode ser ao mesmo tempo construtiva ou ela pode também estagnar ou até mesmo desconstruir ou destruir, não é? E dentro da comunicação, pessoal, nós temos a linguagem, né, que pode ser uma linguagem verbal ou não verbal. A linguagem verbal é aquela que a gente pronuncia, que a gente declara, né? O poder da voz, da virtude da fala. E a não verbal, ela é aquela que você comunica sem ter que falar nem mesmo uma palavra. Isso aí, através dos gestos, né, da nossa expressão facial, a nossa expressão corporal. Eu tenho até um exemplo para dar. Teve um dia que a gente estava conversando com um casal, aí o esposo pegou e falou assim: eu não ligo não, quando ela tá nervosa, eu deixo ela falando, sabe, eu não tô nem aí. E ele falando assim de uma forma meio que dando uma cutucadinha, sabe, mas tipo assim, não, eu não ligo, não tô nem aí, eu deixo falar, depois na hora que tiver tranquilo, aí tá tudo certo, volta ao normal. Só porque ele nem, às vezes, nem é até inconsciente, nem percebe, né, que ele fazendo isso, muitas vezes não é a solução para a situação, né? Talvez é uma forma ali de fuga ou esquiva, a pessoa arruma aquele mecanismo ali para desviar, para não ter conflito, né? Desviar do conflito, de resolver a situação, de ter que entrar para resolver a situação, porque tem situações na nossa vida, principalmente no relacionamento, que acaba sendo desgastante, né? Mas é necessário entrar e resolver, conversar, né? Aí ele falando de uma forma que tipo assim, que não tá nem aí, mas os gestos, a gente começou a olhar assim, aí eu fui e trouxe isso pra consciência dele, falei assim, então, você tá falando que não tá nem aí, que deixa pra lá, mas dá uma olhada assim, na sua expressão, no corpo, como que tá falando, será que é isso mesmo, será que você tá deixando pra lá mesmo? E ele, você tá reparando nos meus gestos? Eu falei assim, não tem como, porque o corpo também conversa, né, a comunicação, ela se dá não só através da comunicação verbal, porque a não verbal também, ela fala muito sobre nós. Aliás, pode acontecer dela falar até mais, porque, né, a pessoa mais introvertida, ela comunica muito com expressões. Isso é verdade. Aliás, né, quando a gente se trata de comunicação na área familiar, principalmente para os casais, isso não é uma regra. Porém, a mulher, ela na sua maior parte, ela gosta, né? Ela faz uma reverência para a comunicação verbal. A mulher gosta muito de ouvir, né, do marido, ela gosta que o filho fale com ela, então ela gosta de ouvir, né? E já o homem, não também é uma regra, mas na maior parte dos homens, o homem gosta da comunicação não verbal. O homem gosta mais da mulher, no gesto da mulher, do carinho da mulher. Isso faz com que dê aí, né, uma bagunçada nos resultados da comunicação do casal, né? Porque às vezes a mulher quer ouvir e o homem não fala. Aí o homem quer ver a mulher, quer sentir a mulher, né? Mas a mulher também não mostra, a mulher quer falar. Então é como se a gente invertesse, né, esses pontos e acabasse desequilibrando o entendimento, né, que é uma comunicação busca. Porque a comunicação, ela busca um entendimento harmônico, não é, Ellen? Isso aí, nós utilizamos a comunicação para questionar, né, para partilhar alguma informação. Por isso que a comunicação, ela entra em muitas áreas, né, na área organizacional mesmo. Gente, se uma área organizacional não tiver uma boa comunicação, vira uma bagunça, vira confusão, né? Corre risco da empresa não progredir, não ir para frente, né? Porque a comunicação é algo assim
de suma importância dentro de uma organização. E não só nesse contexto, né? Dentro de uma família, num relacionamento conjugal, é muito importante, né? E às vezes a gente, principalmente eu percebo que parece que quanto mais a gente tem intimidade, mais a gente tenta não entrar em atrito, né? Parece que a gente quer fugir disso, mas tem situações que a gente precisa entrar, né? E por isso que nós temos que aprender a ter a comunicação sábia, uma comunicação mais tranquila, uma comunicação mais assertiva, né? Aprender a nos comunicar. Quando se diz de aprender a comunicar, não se diz respeito a falar palavras bonitas, sofisticadas, elegantes, né? Somente. Não, é ter uma comunicação assertiva dentro daquele assunto, daquele momento. Isso, de fato. A Rosa escreveu, se você der uma olhadinha e ler. Eu aprendi com o Gerson há 20 anos. Você tá nervoso ou raiva? Aí pedia para respirar 21 vezes e expirar. Tomar 3 copos de água gelada e deixar para falar só no outro dia. Aprendi a fazer isso, tem 27 anos. Pois é, e na verdade assim, mesmo. O que acontece? Toda a nossa comunicação, ela gera um tipo de resultado, né? Isso tem muito a ver, pessoal. Bem-vinda, Ju, Carol, Alex, muito bem-vindos. A nossa comunicação, ela é uma extensão das nossas virtudes ou vícios emocionais, que a gente tratou isso na aula passada. Sobre o autoconhecimento, exatamente, né? O que acontece? A comunicação, quando ela tem um tom de ira, né? Um tom provocador, quando ela tem um tom de soberbia, tudo isso leva uma comunicação mais desastrosa, porque o resultado, quando ela vem de uma comunicação que é onde antecede algum tipo de vício, né? Isso leva um resultado muito desastroso na comunicação. Então, vocês percebem que é mais uma pecinha aí desse quebra-cabeça, porque a comunicação, ela carrega uma emoção do vício ou da virtude. E quando, por exemplo, você carrega na sua comunicação algo de virtude, virtuoso, né? Que tenha sabedoria atrelada, então geralmente o resultado dessa comunicação, ela é de magnitude, ela é um resultado de abundância de comunicação, mesmo ela sendo verbalizada, né? Declarada, como também ela pode ser expressada no corpo, que é a linguagem não verbal. Então, sempre tomar cuidado na comunicação com o que está antecedendo ela, né? Se tiver antecedendo algum vício emocional, respira fundo, como disse a Rose, espera um pouquinho, isso. Toma uma água, né? Vai para a sua essência, vai para a sua virtude, que é o que você né? Porque o vício é um estado, o vício você está, mas a identidade, a virtude é o que você é. Na virtude nós estamos mais ligados a Deus, a essa soberania universal, ao sobrenatural. Isso é virtude, e a virtude nos carrega a uma comunicação harmoniosa, perfeita, equilibrada, né? E tudo isso faz toda a diferença no resultado de uma comunicação. Exatamente, porque não se trata, né? A comunicação não se trata de... Lógico, eu converso comigo mesma às vezes, mas isso não é tão comum, né? Normalmente a gente está lidando com o outro, conversando com o nosso cônjuge, com os nossos pais, com os nossos filhos. Então, essa comunicação assertiva, a gente precisa estar muito atento a ela. É o que o Gerson falou, quando as emoções estão muito altas, muito afloradas, né? Que a gente não tá muito legal, tá ali naquele desconforto, é bom esperar um pouquinho, respirar fundo, deixar contar, como diz a Rose, contar até 3, tomar um copinho de água, depois volta lá, vai conversar. Precisa ser falado? Precisa, né? Mas falado de maneira sábia, né? Com palavras sábias, com palavras leves, porque nós temos a tendência de falar tudo que vem na cabeça pro outro. Muitas vezes o outro nem está preparado emocionalmente para aquilo, né?
A gente fala às vezes e aquilo afeta o outro de uma forma tão ruim, gente, porque a comunicação, ela ou ela gera vida ou ela gera morte, né? É tão gostoso quando alguém vem e fala palavras pra gente assim que nos elevam, não é? Vocês acham isso também gostoso? Eu amo ouvir, mas quando a gente ouve uma crítica, às vezes dependendo da crítica, dá aquele desconfortozinho, não dá? Mas assim, é natural, né? Isso faz parte da comunicação. Então, nós temos que estar preparados e entender que o outro também tem sentimentos, que o outro também tem palavras que a gente vai falar, dependendo do que for falar, vai incomodar. Dependendo do assunto, é bom que a gente fale reservado, né? Dependendo do contexto. Então, chama a pessoa reservada e fala. Então, a comunicação, é o que eu falei, ela pode gerar tanto vida quanto morte, né? Com toda certeza. E dentro dessa linguagem que pode ser externalizada, né, que pode ser também introspectiva, nós sabemos que aquela voz que fala com você, cada um pode observar uma voz às vezes que fala com você mesmo, como a Ellen disse. E nós temos 2 níveis de comunicação, de linguagem introspectiva. Uma delas é quando a sua mente fala com você, e a outra é quando o teu espírito fala com a sua mente. São 2 níveis que nós vamos falar um pouquinho sobre elas em cada área da vida. Nós temos, então, a comunicação na área familiar, que corresponde muito a essa questão da linguagem mais assertiva, no caso das mulheres, que gosta de ouvir, e os homens precisam ouvir isso, que o homem precisa melhorar esse aspecto da comunicação verbal com a mulher. Amigos, a mulher gosta disso. Que chique. E a mulher melhorar com o marido nessa linguagem mais de mostragem, linguagem mais corporal, né, que é chamado de linguagem não verbal. Então, realmente aprofundar um pouco mais nesse tipo de linguagem para lidar com o marido e o marido lidar com a esposa. Na área social, imagina a comunicação para que você gere um network abundante. Nós sabemos que o network ele é primórdio para o seu sucesso. E o network ele é evidenciado por uma boa comunicação. Então o network, se vocês imaginarem, por exemplo, esses dias uma pessoa falou para mim, olha, Silvio Santos, ele é um bom comunicador. Silvio Santos é realmente um bom comunicador e conseguiu um network gigantesco. E isso tornou ele um cara multimilionário. Então, na vida, nessa área social, a comunicação também ela é muito importante. Você ter a consciência de desenvolver uma comunicação mais assertiva. É isso mesmo, pessoal. E quando a gente fala de comunicação desse tema, a gente pensa que é só ficar falando mesmo, ou assim, expressando através da expressão corporal, que são os meios mais comuns. Mas vocês sabiam que a escuta também é uma forma de comunicação? Muitas vezes a pessoa chega, quer falar, mas você não entende, por não ter a compreensão, você acaba atravessando ali, falando junto também, né? Muitas vezes pode acontecer, por exemplo, no caso do cônjuge, né? Um chega mais estressado do trabalho, chega mais nervoso, aí a pessoa também não está preparada para ouvir, para escutar. Um começa a falar já, o outro já começa a rebater, e pensa na confusão que vai virando isso, né? Quem é casado aí, ou já esteve casado, ou se relaciona, né, com os namorados, sabem do que eu estou falando, né? Então, a comunicação também entra a parte da escuta, de ouvir o outro, de ouvir de forma a entender o que o outro está tentando se comunicar, porque muitas vezes a pessoa não consegue utilizar as palavras adequadas para nossa interpretação, né? Porque cada um vai dar uma interpretação. Eu já até fiz essa pergunta, já aconteceu de alguém falar algo para você e você responder o que aquela pessoa falou e ela falar assim, nossa, eu não falei, não foi isso pra você não. Aí você fala, mas foi isso sim, eu entendi, foi isso. Né? Por quê? Porque não teve uma escuta ativa ali, genuína, a ponto de conseguir entender o que o outro realmente estava se comunicando. E nem a humildade, a habilidade de falar assim, pera lá,
eu entendi isso, isso e isso. É isso mesmo? Ou você está falando de outra coisa? Dá espaço para o outro falar. Muitas vezes a gente quer atropelar, né? Principalmente perfis assim muito influentes, comunicadores demais. Gente, isso acontece demais. Eu falo por mim mesma, viu? Sou muito comunicadora. Eu estou tendo que desenvolver essa habilidade da escuta ativa. É uma delícia também, mas é algo que estou desenvolvendo, né? Com o passar do tempo. Pois é comunicador e mulher. Exatamente, e por gente. isso fala pra chuchu. E na verdade, toda essa fala, toda essa expressão, expressar, essa declaração, né? O homem, ele tá ouvindo, mas não está ouvindo. Muitas das vezes a mulher fala pra caramba e o homem não tá ouvindo nada. E nós, como homens, né, devemos nos preparar para ouvir a mulher que fala pra caramba, né? A mulher fala demais, né? Não é uma regra, né? Fala muito, né? Na maior parte dos casos. Aí você se prepara para poder ouvir. Aí você processa, né? Aí você chega para ela e fala: vocês podem me ouvir pelo menos um pouquinho agora? Sabe? Porque o homem não espera que a mulher fale muito. O homem espera que a mulher faça uma comunicação não verbal. O homem quer apenas gestos da mulher. E isso já é uma expectativa, isso já vem, é uma certa cultura do homem. Essa expectativa, foi criada uma expectativa em cima da mulher, que a mulher, ela é a imagem, ela não é a fala. Já o homem traz consigo essa questão da fala, né? Da autoridade na voz. E com certeza hoje existe uma necessidade de nós nos enquadrarmos nessa questão de buscarmos uma melhoria nesse tipo de comunicação. Não é isso, Ellen? É isso aí, pessoal. Assim, é o que eu falei já anteriormente, né, também. É ter esse equilíbrio, essa compreensão. Se abrir, quem comunica demais, trabalhar a audição para ouvir, para ter a escuta ativa, né, trabalhar a escuta, que é parar, antes de rebater o que o outro está falando, ouça. Não entendi, pergunte. Depois você vai com a sua perspectiva, né? E isso é um trabalho a ser desenvolvido, porque normalmente a gente tem a tendência de ficar no automático. Um tá falando, às vezes a gente nem pra entrar em conflito ali, a gente fala: ai, deixa eu falar pra lá. Já ouviu? Vocês já viram? A pessoa fala assim: ai, deixa ela falando. Mas não é assim. Porque como que vai resolver uma situação que necessita de ser resolvida, de ser conversada, se não houver a comunicação? Se não houver ali um alinhamento entre as pessoas que estão se relacionando, né? E isso se trata, a gente fala da vida conjugal, mas do meio corporativo, nós com os nossos filhos, nós com os nossos pais, nós com os nossos irmãos, né? Cabe em todo lugar. A comunicação é uma base importantíssima, né? Ela é um meio da gente falar, partilhar, é um meio que a gente utiliza para muitas coisas, né? E as pessoas, quando elas se desconectam, Ellen, elas não percebem, muitas das vezes, que essa falha de comunicação, né, para o casal, ou dentro de uma empresa, ou enfim, né, ou na questão da área espiritual também, em todas as áreas, uma falha de comunicação, ela desconecta você de todo o nível de soluções. E isso, estamos aqui para que você tenha, além de você ter a oportunidade de evoluir, você pode quebrar essa desconexão e se conectar através do quê? De chamar o teu marido para participar, ou chamar o teu filho, porque uma terceira pessoa pode quebrar essa barreira, não é mesmo, Ellen? Isso, exatamente. E essa quebra de barreira, através de uma terceira pessoa, começa a trazer um significado diferente nesta relação. Porque a comunicação, ela é implícita na relação. Então você pode sempre atribuir essa desconexão, muitas das vezes, pelo ciclo vicioso, pelos vícios emocionais
e acaba se desconectando e o tempo corre que ninguém percebe, mas não existe mais ali nenhuma comunicação e a tendência é de uma falência, ou falência familiar, ou falência de um negócio, ou uma falência na questão espiritual, você começa a não acreditar mais em nada. Eu vou até fazer uma correçãozinha aqui do que o Gerson falou. Ele trouxe a questão do casal, né? Falando ali, trazer uma terceira pessoa, um filho. Gente, não traga filho para discussão de casal, pelo amor de Deus, tá? Ele trouxe esse exemplo, muito bacana o exemplo, mas traga uma pessoa da sua confiança, um amigo do casal, a quem vocês confiam, porque filhos não podem participar desse tipo de situação. É muito peso. Um filho, ele não tem a capacidade emocional para lidar com algumas situações que a gente passa, que um adulto passa, que um casal atravessa, tá? Então ele trouxe um exemplo muito legal, ele só trouxe o filho ali, encaixou, mas evita o filho em discussão de casal, pelo amor de Deus, senão vai gerar traumas emocionais. Legal, tá vendo, gente? A comunicação, ela é importante, né? E ali há um equilíbrio. Então, mesmo que eu dei uma derrapada, ela foi deu uma segurada. Então, quando há uma comunicação e há uma integração na comunicação, um escuta, o outro para um pouquinho, percebe que realmente ali está precisando de algum detalhe especial, e tudo isso gera um resultado muito mais positivo, né? Porque juntos somos melhores, não é, Ivan e Rose? E essa integração, ela faz com que a gente tenha um resultado muito mais positivo, não é isso? Exatamente. Ótimo. Vamos começar então, acho que a introdução tá legal, né? Podemos começar então já da segunda parte, que é a comunicação na área espiritual. Comunicação na área espiritual. Top, pessoal, eu adoro esse tema. Esse tema eu sempre evidencio porque é a base para qualquer coisa que você for fazer na sua vida. A base das relações é a comunicação, né? E a gente às vezes até comunicamos, mas se melhorar, melhor fica. Se você consegue melhorar o seu aspecto de comunicação, você consegue um resultado multiplicado. Então, um resultado multiplicado é a abundância, não é? É a abundância. Então, vamos falar agora sobre a comunicação na área espiritual. Puxa vida, comunicação na área espiritual? Como é isso? Pessoal, voltando em algumas aulas aí, que nós já passamos por elas, nós temos nós somos seres espirituais, que possuímos uma mente, né? Ou alma, mente ou alma, que é a mesma coisa. E temos um corpo. Então nós somos ser triuno, dividido em 3 partes. A comunicação entre o nível espiritual para com a sua mente, ela também precisa ser assertiva. Existe uma forma de comunicação assertiva para você falar com Deus. E estar conectado com esse universo maravilhoso e grandioso e poderoso faz toda a diferença para essa mente que está em evolução, em transformação, né? Que está se atualizando, e faz diferença para esse corpo que, apesar de temporário, ele está aqui para executar tarefas. Ele está aqui para que você materialize os teus sonhos, para que você realize os teus desejos e sonhos. Então, nessa condição de busca de uma comunicação mais assertiva, isso fará com que você tenha alta performance na sua vida. E essa comunicação dentro dessa área espiritual é você ter uma conexão de ouvir algo que é do sobrenatural e ter a sua mente pronta e preparada para ouvir a voz do Espírito Santo. E essa comunicação assertiva entre a sua mente, que está sendo
transformada, que está sendo atualizada, que está sendo evoluída para essa região que já é completamente evoluída, que não tem tempo, ele é temporal, é infinito. Deus é fiel. Ele não está fiel. Deus é fiel. Nós, como seres naturais, às vezes nós estamos fidelizados. Deus é fidelizado, ele é fiel o tempo todo. A sabedoria de Deus, que está nessa esfera grandiosa, que de onde provém toda a divindade, o sobrenatural, essa sabedoria, e dentro da nossa mente, todo o nosso conhecimento, e essa comunicação do conhecimento da nossa mente para a sabedoria do eterno, essa conexão de comunicação assertiva, ela fará com que você acelere o teu processo evolutivo, fará com que você acelere a tua condição de atualização da sua mente, para deixar a sua mente preparada para ouvir os sinais que são sinais celestiais. Olha, gente, me arrepia, mas é tão poderoso isso, que quantos de nós, grandes projetos da nossa vida, nós ouvimos do sobrenatural, de algo que é muito mais do que nós, e a gente ouve essa voz, se conecta, e essa comunicação ela é assertiva. Ah, que delícia! Que delícia poder ser conduzido pelo Espírito Santo, porque não existe nenhum tipo de falha, não existe nada que atrapalhe. Essa comunicação flui. Nem que limita, né? Não tem limitação. Nessa esfera de comunicação espiritual, mas que delícia você poder aí falar com Deus, se conectar a Deus, não é, Ellen? É isso aí, pessoal. Tem um trecho que fala que não é por muito falar que seremos ouvidos, né? Não é quantidade, mas a qualidade com que a gente se conecta. O tempo ali que a gente reserva para se conectar ao nosso Criador, a Deus, a conversar com Ele, né? É gostoso quando a gente, lógico que a gente estando na rua, qualquer lugar é momento para a gente, né? Orar, pedir a Deus um direcionamento, mas quando a gente tira ali um reserva, um tempo para Ele, né? Assim como a gente reserva para tantas coisas na nossa vida, nas nossas vidas, né? Esse tempo de qualidade faz toda a diferença na nossa comunicação com o Criador, né? Até porque a gente vai ficar mais ligadinhos, mais íntimos com Ele, né? Quando a gente faz isso. E Ele é nosso Pai. Deus é tão maravilhoso, tão poderoso, que Ele é a nossa referência, né? Nós somos filhos de um Deus Criador, né? A sua imagem e semelhança, e por isso que nós somos criativos. E na comunicação não é um caminho só de ida e nem um caminho só de volta, é um caminho de ida e volta, é mão dupla. Então você fala e você ouve, isso é comunicação. Isso. Com Deus, nessa área espiritual, você fala e você ouve, fala e ouve. Essa é a comunicação parametrizada e assertiva. E vocês percebem que se a gente aplicar essa comunicação que o Gerson trouxe, que é o escutativa, o ouvir, e o falar, aplicar nas outras áreas da vida, como que pode modificar o cenário? Vocês já pararam para pensar sobre isso? Porque na verdade a gente está trazendo aqui da parte espiritual, né? Mas se aplica essa comunicação com essa escutativa nas outras áreas, o quanto que muda a questão dos relacionamentos, quanto que vai mudar a questão da comunicação assertiva entre o casal, entre os pais com os filhos, né? No meio corporativo com seus colegas de trabalho, com seus chefes, né? E pelo amor de Deus, gente, equilibre o seu nível de comunicação. Você precisa equilibrar entre a comunicação verbal e não verbal. Você precisa equilibrar a sua comunicação para assertividade, porque em muitas das vezes a comunicação, ela não verbal, ela tem tanto poder que vocês não imaginam a capacidade que a comunicação não verbal tem em todas as áreas da vida, na comunicação.
né? Basta você, por exemplo, se você chega em qualquer tipo de ambiente e você não fala uma palavra, a sua comunicação não verbal já falou muito mais do que 1 trilhão de palavras, né? E é incrível, né? Nessa área espiritual que nós estamos falando, a comunicação não verbal, ela também manifesta um elo de comunicação conectado a Deus, ou desconecta, sabe? Porque não existe nenhum tipo de fingimento para falar com Deus. Como é que você vai falar com Deus? Teu pai fingiu alguma coisa. Então, antes mesmo da gente falar, ele já sabe de tudo, já né? sabe de tudo. Então, se conectar de uma forma muito mais profunda faz toda a diferença. Exatamente, e é o que eu trouxe anteriormente, né? Não se trata só de aplicar essa prática, né? Porque tudo, a gente falou na aula passada, no nosso encontro passado, sobre a questão de construção. Ai, mas eu não sou assim. Gente, mas tudo é construção. Se não é, tá na hora então, já que tá tendo essa oportunidade de ouvir, de aprender, começa, faz o teste, né? Inicia por alguma situação, inicia por alguma circunstância, começa a desenvolver isso. Tudo é um processo, tudo é uma construção. Não tem como você falar assim, não, agora a partir de amanhã, vamos falar de hoje já, né? A partir de hoje, eu já vou me comunicar e ouvir de forma diferente. Não funciona assim, né? Não funciona dessa forma. Tudo é construção. Só começa, experimenta, né? Experimenta a fazer esse tipo de movimento para ver as mudanças que vão ocorrer na sua vida. É isso mesmo. Vamos agora para a terceira parte, que é a área financeira. A comunicação na área financeira. Jesus! A comunicação na área financeira. Pasmem vocês, mas a comunicação, ela está diretamente ligado aos seus resultados de... Você quer ler? A Rose falou que chega e dorme. Oh, meu Deus, me ensina a orar mais rápido. Eu sou folgada e chego e durmo. Naquele momento eu vivo o sonho da oração. Fico de joelhos até 2 horas. E na igreja eu assisto o culto todo de joelhos. Eu amo. Muito bom. Na área financeira, a comunicação, ela se mantém presente na multiplicação do resultado. Nós sabemos que, né, a comunicação, uma pessoa que vai exercer qualquer tipo de trabalho, a comunicação assertiva, ela leva a pessoa a patamares mais elevados quando essa pessoa, ela aprimora a comunicação. E a comunicação, ela é presente em todas as segmentações de trabalho. Independente do que a pessoa seja, a função que ela exerça, a comunicação, ela é primordial. Exatamente. Tem até uma amiga minha participando da live, que ela é expert nesse assunto, né, de finanças, de financeiro, e ela, né, sabe até melhor que eu, que assim como existem as personalidades, os perfis de personalidade, nessa área financeira também existe, né, os perfis de como eu lido com dinheiro e como o Gerson lida com dinheiro. Então, o que vai entrar aí no meio de tudo isso para organizar a questão das finanças do casal? Porque a gente percebe, gente, que tem muitas famílias sendo, sabe, desistindo, sendo destruídas devido a essa questão do financeiro, das finanças, né? Por quê? Perfis diferentes. Não conseguem se comunicar, se entenderem, né? Então, essa questão dos perfis também é importante, né? Mais pra frente acho que nós teremos oportunidade de trazer essa questão dos perfis. Até vou ver se eu convido minha amiga para participar com a gente, viu? Porque faz toda a diferença. Entender também que cada um tem um tipo de perfil, mas não é porque eu tenho, vamos supor, um perfil mais consumista, né? Que o outro não possa interferir e achar que tá tudo bem, e eu, tipo assim, né? Dizem que um coloca com a colher e o outro arrasta para fora com o garfo, né? Aí não funciona, aí não tem crescimento e desenvolvimento. Eu já vi falar assim, que um põe pela colher e o outro arrasta com a pá. Agora com o garfo, eu acho que vai sobrar, né? Se um coloca com a colher e o outro arrasta com o garfo, amor, arruma um garfo. É o Marcelo.
Arruma um garfo que vai sobrar. Eu vou arrumar um rastelo. Se ela arrumar esse garfo, vai sobrar. Mas essa comunicação na área financeira, tem pessoas que falam assim... Isso aí, amiga. Você vai participar de uma live com a gente aqui, hein? Ensinar sobre finanças. Top. Quem é? A Josi? Oi, Josi, tudo bem? Saudade de você, linda. E dentro desse aspecto da comunicação, já que comunicação é conexão, a comunicação assertiva é conexão, é integração, né? E com o dinheiro? Qual é a conexão verdade, que você tem com o dinheiro? A Josi comentou aqui, ó, base do relacionamento, amor e finanças. E é verdade. Pois é. É verdade. Essa conexão com o dinheiro, né? Essa comunicação com o dinheiro. Tem pessoas que não se conectam, estão desconectadas com o dinheiro. Elas ficam desconectadas, elas não querem nem saber aonde está o dinheiro, para onde ele vai, o que ele está fazendo. Está completamente desconexo, sem comunicação. Lembra que a comunicação é uma estrada de ida e de volta, é um caminho de mão dupla? Então você precisa ter, nessa condição de comunicação com o seu dinheiro, saber para onde ele está indo, quando ele está voltando. Na verdade, essa questão de conexão com o dinheiro deixará você mais próximo do dinheiro. Porque se você não tiver essa integração e essa conexão, é bem provável que você se desconecte, né, do seu dinheiro, e o dinheiro vai para onde? O dinheiro é energia. Se ele não está conectado, né, se você pegar um cabo de força e desconectar, ele não tem mais energia. Se você pegar o cabo, por exemplo, do seu forno ou do micro-ondas e desconectar o cabo, acabou, não tem mais nenhum trabalho eficiente, eficaz daquele aparelho. Da mesma forma somos nós. Quando você se desconecta, você baixa o nível de comunicação com o dinheiro, você fica desconectado do dinheiro. Logo, o dinheiro ele vai pegar um caminho de onde há conexão. Isso aí, por isso que acontece muitas vezes a pessoa falar assim: nossa, eu tinha tanto aqui na minha carteira, agora pra onde foi esse dinheiro? Nossa, onde que eu gastei isso? E o que precisa nesse sentido aí, né? Jogar principalmente na questão do casal. O homem arrumar uma colherzona maior para colocar o dinheiro para dentro e a mulher arrumar uma pinça para tirar o dinheiro para fora através do planejamento do casal. Ai, caramba. Pois é. Ainda bem que tá dando risos, né? Não tá dando, né? Não tá dando conflito, né? Misericórdia. Né? É que são palavras meigas, né? As palavras sábias. Desvia o furor. Então, pessoal, essa questão sobre o dinheiro. Então, a questão também eu sempre falo de um tripé financeiro, que é você ganhar, né? Você juntar o dinheiro e você investir o dinheiro, né? E esse tripé financeiro, se você procurar melhorar, né? Se capacitar cada vez mais, evoluir na questão do ganho, na questão de juntar, né? Que parece ser coisas semelhantes, mas tem as suas individualidades nessa busca de evolução, tanto para ganhar, como para juntar, como para investir, né? São formatos que requerem uma atenção especial, né? Tanto para ganhar, como para juntar, como para investir. Uhum. E essa questão que você busca, essa evolução, né? Em cada etapa dessa, fará com que você tenha prosperidade financeira, né? E eu sempre falo assim que para buscar qualquer tipo de resultado, né, há uma necessidade de você melhorar na sua comunicação, porque você melhorando na sua comunicação, você se torna mais assertivo para vender qualquer tipo de ideia e para poder também fazer o quê? Fazer uma transferência para colaboradores que farão com que o seu resultado seja multiplicado. A comunicação é a base para que você atinja resultados de ganhos mais elevados, né? Nós sabemos que geralmente a comunicação
Eu até citei no comecinho sobre Silvio Santos, o pessoal comenta que ele é um grande comunicador. Na verdade, ele é mesmo um grande comunicador. E ele é um grande acelerador de resultados e multiplicador de resultados. Porque ele pega a ideia dele e vende para um monte de gente. As pessoas, elas saem correndo para abraçar as ideias. Então, quando nós aprimoramos essa nossa condição de comunicação, a gente consegue melhorar os nossos ganhos, porque nos tornamos pessoas mais competentes, né? Porque tudo na vida, quando eu falo para vocês, é uma questão de transformação. Se você tem uma boa comunicação, você vai ter um bom resultado na transformação daquilo que para você é sonho para a materialização. Né? Talvez assim, tem uma pessoa que ele fala assim, olha, é melhor 1% de 1 milhão do que 100% de 1. Essa pessoa é Ivan, ele fala sempre isso. É isso mesmo, né, Ivan? Se eu não errei na forma de colocar, você diz aí. E isso é verdade. Ele tá lá só de zoinho porque a multiplicação do resultado é quando você consegue uma condição de disseminar uma grande ideia. E para disseminar uma grande ideia, há uma necessidade de você ter uma comunicação assertiva, aprimorada. Não é isso, Ellen? É isso aí. Comunicação, gente, é uma base fundamental, né, nos relacionamentos, nas relações, porque através dela, o que o Gerson está trazendo aí, é através de uma comunicação assertiva, né, que o casal vai conseguir ali se planejar, né, que a mulher vai poder falar dos sonhos dela, dos objetivos dela, né, que o marido vai poder escutar ali, compreender, porque o sonho é dela, né, e isso precisa ser respeitado também. Né? Não que tenha que ser individualista, né? Mas o casal compartilhar isso, porque tem sonhos que são de fato individuais, né? Mulheres mesmo, nós mulheres gostamos de alguns procedimentos que para o homem não é interessante, né? E o homem entender isso também é importante, essa necessidade da mulher, né? E da mesma forma a mulher entender a do homem, que tem algumas coisas que homem é mais econômico, gente, alguns são, né? Pelo menos a maioria. Né? Então, tem os homens mais econômicos, né? Eles não são tanto de ter gastos assim individuais, né? Lógico que cada um tem seu tipo, sua personalidade, não é uma regra, né? Mas normalmente o casal compartilhar esses sonhos, né, esses objetivos individuais e entrar num consenso ali para ir adequando, introduzindo esses objetivos junto ao objetivo do casal é muito importante, né? Isso vai através do que vai acontecer? Da comunicação. Exatamente. Da comunicação de forma geral. Principalmente quando se trata daquele, como eu falei, né, do tripé, ganhar, juntar. Quando se trata do juntar, o juntar, há uma necessidade, que é um maior desafio. O maior desafio é você juntar algo, porque são pessoas com expectativas, muitas das vezes, que não estão alinhadas. E tudo que você vai fazer na vida, há uma necessidade de você juntar, principalmente as questões de realização de sonho. Gente, isso a gente falando assim, na teoria parece ser tão simples, mas vai colocar isso na prática, de alinhar, de ter essa conversa, essa comunicação assertiva, para planejar e organizar isso. Meu Deus do céu. Pois é, mas há um momento onde o casal ele começa a melhorar o aspecto de comunicação e começa a ter essa conexão do que irão fazer, qual que é o propósito, olha, o que nós vamos fazer de fato, qual que é a nossa meta aqui para a gente poder melhorar tanto o aspecto de ganho, como a gente poder aqui juntar, pessoal. Olha tirar, só, gente, a insensatez para fora e introduzir no meio ali a sabedoria, porque é só assim, e alinhar com Jesus, porque é só assim pra gente conseguir, porque não é fácil. A gente tem dificuldade em lidar com as diferenças, e isso é um fato, porque nós somos mesmo seres diferentes uns dos outros,
né? Mas a necessidade da gente se atentar para isso. Porque no caso do casal, se a mulher puxa para um lado, o cara puxa para o outro, gente, não vai haver prosperidade, não consegue, né? Pois é, agora uma comunicação assertiva, quando você Fez um compartilha... comentário. Planejamento financeiro leva o casal a ter mais confiança, realizar sonhos, os torna mais parceiros, ter clareza no presente para o futuro. 10, Isso ótimo, mesmo, isso mesmo. Muito bom, muito boa colocação. E de fato, né, nesse tripé do ganhar, juntar e investir, né, como é que você pode investir se nunca consegue juntar? Como é que vai juntar? Muitas das vezes até a ideia é boa de juntar, mas aí também não aprimora o ganho, não consegue acelerar e multiplicar esse ganho. Então em cada patamar, né, em cada pé, né, se é um tripé, cada pé desse, nós colocarmos o quê? A nossa intenção de evoluir. Porque a intenção, como nós falamos em outras aulas, ela é primórdio das realizações. Então você tem a intenção de melhorar cada perna desse tripé financeiro, né? E onde você coloca a sua atenção, prospera, né? Às vezes a gente não coloca uma atenção devida. E essa atenção talvez seja, né, Ellen, o maior desafio, porque é uma atenção compartilhada. A comunicação é um caminho de ida e volta, mão dupla. Isso. Então não dá para fazer isso sozinho. Se você vai fazer isso sozinho, você estragou a sua relação. Não é? Até porque não dá para fazer sozinho. Se você for tentar introjetar no outro o que você acha, o que você pensa, vai gerar um conflito que é um grande risco, corre um sério risco do casal não prosperar, não ficarem juntos. Pois é. Dependendo do perfil de personalidade que você lida. De fato. Acho que vamos passar para frente, né? Senão o tempo também... Ai, gente, a hora voa. É muito gostoso o assunto, mas assim, o tempo também não nos espera. Vamos para a próxima. Vai mesmo, Leila, eu não tenho dúvida, viu? Nós vai te dar entramos com a comunicação nas 5 áreas fundamentais da nossa vida. Então nós estamos falando um pouco sobre essa comunicação em cada área. Vamos agora para a próxima aula, Ellen? Qual que é a próxima área da vida? Qual que é? Social? Vamos falar da área social. Aí, ótimo. Área social. Bom, a comunicação na área social. Nós sabemos que na área social nós construímos o nosso alicerce de prospecção de resultados. Essa base, né, essa área social, ela é o ambiente onde nós construímos a nossa cadeia de relacionamentos. E nessa cadeia de relacionamentos, nós, se aprimorarmos a comunicação, ela será muito mais assertiva. E nós sabemos que tange na qualidade desse network, dessa cadeia de relacionamento, a questão nossa de ganho, né? E aí você fala, puxa, mas não, pera lá, eu sou um empregado de uma determinada empresa, ou então eu sou um comerciante ou um empresário, enfim, independente da sua profissão, independente, da área da saúde, enfim, qualquer área. Mas o que te conduz ao melhor salário, às melhores condições, são aquilo que você tem construído como seu network, as pessoas que você conhece e se relaciona. Nós hoje, né, apesar dessa condição que a gente vive hoje, nesse mundo digital, a grande preocupação é na construção de uma cadeia de relacionamento que seja mais híbrida, que seja mais intensificada. Então, isso aqui, por exemplo, nós estamos fazendo um trabalho de network, de pessoas que a gente vai ficar conhecendo, vão também nos conhecer. E isso está sendo muito colocado a sério na construção das cadeias de relacionamento. Né, Ellen? Isso aí, pessoal, porque é inegável, né? Tanto a palavra de Deus, a Bíblia fala, quanto a psicologia fala que nós somos seres relacionais.
né? A gente depende do relacionamento. Não adianta a gente achar que a gente vive bem sozinho, que a gente não tem que se esforçar para ter, né, uma boa cadeia de relacionamentos, porque a gente depende disso, né? Eu acho que na primeira aula a gente falou sobre isso. Desde quando a gente nasce, a gente já depende de se relacionar. Nós já nos relacionamos, né? Desde quando a gente está na barriga da nossa mãe, a gente já está se relacionando com ela, com as emoções dela, né, com as pessoas próximas a ela. Então é inegável que a questão do relacionamento social, né, ela se aplica também, a comunicação se aplica muito nela, né, de forma muito, muito incisiva, porque a comunicação na base social é tudo para você, né, no seu network, no seu meio corporativo, para abrir portas para você, né, através da comunicação que isso vai acontecer. De fato. Bom, agora vamos para a área familiar. E sem falar que nós somos seres que ainda, né, nós estamos aqui para servir também, né, e até para servir nós utilizamos da comunicação. Né? Ellen, vamos para a quinta parte, área familiar. Vamos lá. Vamos lá? A área familiar, pessoal, é esse grupo mais integrado, que é a família. E nós falamos um pouquinho na introdução, né, sobre família, que esse tema nosso ele é para os casais, evolução é para os casais. E eu vou salientar a questão da comunicação mais aprimorada e assertiva na questão do esposo, da esposa, do marido, da mulher, enfim, dos filhos. E a dica que eu dou para vocês, para a família, é que façam um compromisso de comunicação. Porque hoje fica tão disperso, muitas das vezes nós não construímos mais um elo para que a gente possa se comunicar. E está tendo um distanciamento, sabe? De pais, de filhos, de marido e mulher. Até algumas diretrizes, né, que a gente acaba fazendo, que eu acho que é fundamental e muito importante, crucial. E termos um tempo. A Ellen tem sido muito guiada por Deus nesse sentido. E ela tem criado um dia para estudo, né? Todos os dias. Fala um pouquinho, Ellen, sobre isso. Um momento, todos os dias reúne eu, o Gerson e a Rafa, né, aqui, pra gente ler um capítulo da Bíblia, né? A gente pega um livro da Bíblia. Nesse mês nós estamos lendo o livro de Provérbios, né, que aliás, eu recomendo a todos que façam isso, porque é maravilhoso. E minha filha, assim, ela tem 15 anos, ela vai fazer 16, ela tá na adolescência. Às vezes ela não vem com tanta vontade, sabe? Mas eu converso, a comunicação que vai fazê-los flexíveis também e ter compreensão da necessidade, né? E eu converso com ela, convenço ela da necessidade, da importância daquele momento para nós, tanto para o nosso conhecimento da palavra de Deus, quanto o nosso momento ali em família, né? E é tão espetacular, porque ela é uma menina formidável, mas no comecinho ficava até assim um pouco tímida de falar, porque a gente dá a oportunidade cada dia faz de uma falar oração, um pouquinho, de comentar, fazer um comentário. Gente, está sendo maravilhoso. Então resgatar isso, né, na família, esse resgate, isso faz toda a diferença. Isso, quebrar esse paradigma, né? Porque muitas vezes, o que está acontecendo? Os nossos adolescentes, eles estão chegando no nível... O adolescente já é mais tímido para esse tipo de situação, né? Mas se a gente alimenta isso, concorda, confirma isso, deixando eles se dispersarem, é isso que eles vão se tornar. Dispersos, alheios, não vão ter conhecimento do que a palavra traz, né? Então a gente não pode obrigar, mas ir tentando de forma amigável, amável, trazê-los, eles vêm, né? Eles vêm, às vezes eles nem vêm para ler a palavra, vêm por tipo, deixa eu ir lá agradar minha mãe. Mas através daquele momento, né, a gente como mãe, eu mesma oro muito, peço ao Senhor que me dê revelação, que dê revelação à minha família também, pra gente entender, né, a voz de Deus. E eu peço isso na vida da minha filha. Então isso acaba quebrantando, ela acaba vindo e aprendendo, né? É um momento muito gostoso nosso. Pois é. Tá vendo, pessoal? A evolução tem tudo a ver com comunicação.
E uma comunicação onde ela busque essa conexão é uma conexão. Então, em qualquer área da vida, quando está conectado, o resultado ele é uma consequência dessa conexão. E como então... E detalhe, hein? Só fazendo um adendo aí no que o Gerson trouxe. O resultado, ele não ocorre da noite para o dia. Ele é um processo. Né? Você vai conversando ali, vai convencendo, vai falando e vai acontecendo o resultado, né? E é maravilhoso. Demais. Bom, vamos para o próximo e último, que é a comunicação na área física. Bom, comunicação na área física, vamos lá. E o tempo também está correndo, vamos terminando. Comunicação na área física, pessoal, o que acontece? Que lindo, Rose, bonitinho demais, é precioso isso, né? Nós, como mães, ficamos encantadas. A comunicação na área física. O nosso corpo, ele precisa ser disciplinado. A nossa mente é a ponte entre o que é supremo, divino e o corpo. Ele serve de ponte. E a nossa mente, ela precisa estar preparada. Agora eu vou na comunicação, muitas das vezes é considerada introspectiva de segunda ordem, porque a mente é que disciplina o seu corpo. Na mente, a condição de preparação para que haja uma comunicação com o seu corpo, na disciplina do corpo. E através dessa comunicação, você consegue conectar o corpo à sua mente, para que o seu corpo seja disciplinado a fazer aquilo que a sua mente ordena. Isso é uma comunicação, porque geralmente, se houver uma desconexão, o corpo não vai ficar alinhado com a sua mente. Você quer ir, mas o corpo não vai. A sua mente fala assim, vai. Mas a vontade do corpo não está conectada, não está alinhada com o seu pensamento. E da mesma forma que você quer ir, a mente quer ir, o corpo não vai, não leva. Né? Eu sempre falo que, você imaginou, por exemplo, a nossa inteligência. A nossa inteligência, ela vê, por exemplo, o tabaco, né, o cigarro, como algo prejudicial para a saúde. Né? O Ministério da Saúde adverte que fumar prejudica e que tal causa câncer e um monte de coisa e mas a conexão com a vontade do seu corpo, ela está desconectada, então você continua fazendo o quê? Fumando, se você fuma. Se você fuma, você continua fumando, mesmo que a sua inteligência fala para você parar, mesmo que o médico fala para você assim, cara, para, que tá ficando ruim para você, você continua fumando, porque está desconectado. A sua comunicação entre mente e corpo está desconexa, está desconectado. Comunicação da mente para o corpo, área física. Há uma necessidade de você equilibrar, disciplinar o seu corpo, se conectar dessa forma mais profunda, introspectiva, para que você possa alinhar essa máquina maravilhosa, onde você olhando para baixo, você vê suas pernas, que é o movimento, é onde você exerce o seu direito de ir e vir, de levar você para todos os lugares que você deseja. As tuas mãos, que são as habilidades de materialização dos teus sonhos, algo que você possa construir através das suas habilidades. Tudo isso é uma comunicação entre a sua cabeça e o seu corpo. Então, alinhar essa comunicação, ser assertivo nessa comunicação. Gerson trouxe algo muito importante, que é a questão da habilidade. Porque muitas vezes a pessoa não está feliz onde está, trabalhando com algo que não gosta, e fica meio que empacado ali, né? Não sai do lugar, fica patinando, né? Não vê prosperar. Parece que nem tem interesse em prosperar. Então, ter esse alinhamento, pedir essa direção a Deus também, eu acho que em primeiro lugar é isso. Qual que é que propósito Deus tem para você aqui? O que é para você estar fazendo? Onde é para você estar?
né? O que é para você fazer aqui, o que é para você desenvolver aqui nessa vida. Então, esse alinhamento, a gente pedir esse direcionamento a Deus é muito importante, até para essa questão da comunicação. Porque muitas vezes a nossa mente, ela quer poupar energia, né? Acontece isso também. Dependendo do tipo de personalidade, então, isso é muito comum, que é poupar. Então, você pensa em treinar, aí lembra que o treino vai te gerar dor e cansaço. Ai, não, vou ficar aqui assistindo. Muito mais fácil. Com certeza é mais fácil. Mas e o seu desenvolvimento quanto a isso? Né? Lógico, pode ser que você vai assistir ou estudar algo que vai trazer conhecimento para você, mas somente o conhecimento é uma área, e o restante das áreas, né? E essa parte física que é necessária até devido à saúde. Pois é, pessoal, o nosso tempo esgotou. Infelizmente. De palavra final, eu digo para vocês que comunicação, na sua condição de análise mais profundo, é conexão. Conexão. Comunicação é pura conexão. Procure conexão em todas as áreas da sua vida. E você vai perceber aí o quanto você se transforma para melhor. E é isso que nós desejamos para você. Meu muito obrigado. Que Deus abençoe a tua vida. Que o Senhor nosso Deus sempre nos ilumine. Que sejamos, cada um de nós aqui, vocês aí, instrumentos de Deus para levar o bem a outras pessoas. Um forte abraço para vocês, Deus abençoe e fiquem com Deus. Pessoal, muito obrigada pela participação, viu, aqui, por vocês estarem aqui conosco, participando. Nós estamos chique hoje, temos minha amiga convidada até dos Estados Unidos. Gente, é chique demais, meu Deus, que coisa mais chique. É só o favor de Deus na nossa vida, né? Para tanto privilégio, tanto carinho. Obrigada, um beijo a cada um de vocês, que Deus abençoe imensamente a vida de vocês, viu? Obrigada mesmo. Tchau, tchau.